Olá, sejam bem-vindos ao 11º episódio, seguindo a sequência dos nossos amados, queridos termos teóricos que ajudam muita gente no dia a dia. Então, a ideia é manter esse ciclo. Na verdade, a ideia é fazer todos os episódios fazerem sentido um com o outro. Por enquanto, eu tô conseguindo. Então, a ideia é que a gente consiga manter isso. Hoje vamos falar sobre missão, visão e valores. Tá? Uma coisa que é um pouco deixada de lado, eu não vou dizer esquecida, porque as pessoas até bem fazem uma noção do que faz, do que para que serve, o que é. Mas na hora de colocar em prática, pinta um monte de dúvidas. Inclusive, eu pensei nesse episódio por conta, claro, faz uma sequência muito, é uma sequência que faz muito sentido por conta dos assuntos que eu venho abordando, mas uma prima tá fazendo um curso e aí ela veio me pedir ajuda nesse assunto. E eu jurei que eu tinha feito um vídeo sobre. E aí eu fui ver, eu não tinha feito. E eu falei, cara, faz muito sentido fazer um vídeo explicando. Porque é um tema complexo, é um tema um pouco longo. E faz muito sentido ter esse tipo de assunto aqui no podcast. Então eu senti essa falta. Falei, se eu não fiz ainda, é porque tem que ser feito. Então é por isso que estamos aqui. E aí eu acho que ele se enquadra na mesma qualificação de quando eu falei da persona, que a galera meio que não liga muito, quando faz uma vez e esquece, e fica meio que esquecido. E acontece muito também uma segunda coisa, principalmente quando eu fecho cliente eu percebo muito isso. Quando eu falo que as primeiras ações que a gente tem que fazer, os clientes já ficam ansiosos pra gente começar o planejamento, pra começar os conteúdos, mas o que de fato faz a gente startar alguma coisa é essa parte teórica, porque é o que faz a gente começar a entender o tom de voz adequado para o cliente. Às vezes não é nem o que ele já está usando, porque às vezes ele pode estar usando o inadequado. Então é mais realmente esse sentido de ver como funciona o cliente, como ele é, como o público é, como ele deveria ser, como seria interessante ser. E é meio colocado assim, e depois eu faço, quando der, e esse quando der nunca aparece. É tipo o pobre falando, quando eu juntar dinheiro eu viajo. E nunca junta dinheiro. E nunca vem esse momento. Então, missão, visão e valores é muito isso também. E assim como eu disse que a persona é importante, a missão, visão e valores também é. Só tem uma coisa de diferença. Na persona, eu dei o conselho, que inclusive é um conselho que uma professora da minha pós, ela não aconselhou, mas eu expliquei o porquê que eu acho que faz sentido. Que é mudar, fazer renovações. Eu, Priscila, acrescentaria, mas se você achar que tem que substituir porque não faz mais sentido aquele outro que você criou, também não tem problema. Não existe regra de novo. Mas, missão, visão, valores não. Ela geralmente é fixo. Você cria com aquele propósito. Priscila, mas eu posso mudar o meu propósito e meus valores, etc? Olha, poder até pode. Mas assim, na sua vida, você muda os seus valores? Você muda o seu propósito de vida? Não, né? Então, não tem porquê a sua empresa mudar. Vamos começar do começo. Então, assim, é interessante você manter. Inclusive, eu dou como sugestão que você crie e que você use isso até de incentivo, inspiração para conteúdos. Então, quando você não tiver o que postar, eu fiz um post estático em formato de carrossel com informações bem rápidas para você conseguir salvar. Inclusive, na quinta-feira eu vou subir esse post para vocês conseguirem salvar no Insta. Mas o mais importante é você saber que, de novo, não existe regra, mas é legal você entender como funciona, para você saber como é que você vai adequar. E aí você pode usar isso como inspiração. Quando você não tiver um post pra subir, não sabe o que subir, já subiu oferta, vou considerar que você já assistiu os meus podcasts, tanto de Jornada do Consumidor quanto de Persona. Então você já fez todas as etapas da jornada. Você realmente falou, tipo, putz, tem uma janela aqui de 2, 3 posts que eu não faço ideia do que postar. Bora falar sobre a sua missão, bora falar sobre os seus valores. Eu vou tentar falar, sobre que tipo de conteúdo você pode subir, mas a partir do momento que você constrói a sua missão, visão e valores, que é uma coisa bem, não é rápida de se fazer, mas é até básico, você vai entender, já vai dar umas ideias de tipo, putz, posso falar disso assim, posso falar disso assado. Então, é bem legal.
e vai te inspirar em vários aspectos, em várias coisas legais, conteúdo, peças. Tem muitas peças publicitárias que a gente vê que é tudo inspirado em missão, visão, valores. Então, principalmente ações sociais, elas são bem comuns acontecer ligadas aos valores da empresa. Até porque tem que fazer sentido, né? Não adianta você ser um açougue que, sei lá, defende animais e é contra, sei lá, alguma coisa que não faça sentido, entendeu? Porque não tem problema você. Não tem problema você ser, claro, ser contra a violência, né? De animais e sobreviver disso. Até porque existem hoje criadouros de animais, onde eles são muito bem tratados. Até porque vários estudos comprovam que a carne fica muito mais macia quando o animal não sofre estresse, etc. Mas você tem que entender o que faz sentido, né? Pra não pegar uma Friboi da vida que contrata o Roberto Carlos pra fazer uma campanha. É tipo isso. Uma pessoa que é super conhecida por ser vegana. Então, assim, tem que tomar cuidado nesses quesitos. Então, posso mudar? Pode, mas será que faz sentido? Por que você quer mudar? É porque aconteceu alguma coisa, alguma notícia do momento? O que rolou pra você querer mudar? Então, cuidado, porque é muito estranho você ficar mudando de valores. Assim como uma pessoa que não tem valores que são, sei lá, que são fortalezas da sua vida e se tornam um propósito de vida, pra empresa também não faz muito sentido, certo? Então é isso. Poder pode, mas cuidado. Eu acrescentaria, se eu fosse você, empreendedor. Mas eu não mudaria, porque mudar é uma coisa muito forte, né? Vocês vão entender do que eu tô falando quando eu começar o assunto, então vai fazer muito sentido, eu juro. Mas só cuidado com isso, porque é uma coisa muito assim íntima, muito pessoal, só que da empresa. Então não faz muito sentido você mudar o DNA da sua empresa, o propósito que fez ela existir. Mas enfim. Bom, dito isso, eu vou falar agora sobre cada uma e vou tentar dar um exemplo de como aplicar. Digamos que são perguntas que você tem que imaginar para responder, para fazer sentido. Então, a missão ela define o propósito. Então, por que você decidiu empreender? E aqui eu trago uma coisa, eu acho que é a coisa mais sua que você vai ter na empresa. Por exemplo, eu abri minha loja porque eu quero ser independente, não quero depender de ninguém. Ai, Priscila, eu vou usar literalmente essa frase? Não, você pode usar uma coisa mais robusta. Porque eu existo, porque eu criei empresa, porque eu quero tornar as mulheres mais empoderadas. No caso de uma loja de, né, coisas femininas. No meu caso, eu criei a minha consultoria de marketing digital porque eu quero mostrar para as pessoas que não precisa de muito para você criar uma presença no digital. Eu vim de um meio, né? A agência geralmente elas mentem muito, elas prometem mundos e fundos para os clientes e para entregar isso geralmente não conseguem, mas para entregar, nossa, eu menti muito o relatório, não me orgulho disso, mas já foi muito solicitado isso e acreditem, meu avô tinha muita razão quando dizia que preguiçoso trabalhava mais, trabalhava o dobro do que o trabalhador, porque olha, realmente é muito trabalho você mentir e é horrível, é uma sensação horrível. Quando você se embasa em relatórios sinceros e reais, você tem base para discutir o que aconteceu no mercado para aquilo acontecer. Foi uma pandemia, foi um balanço lá na economia, foi alguma coisa que aconteceu no mundo, tipo, por exemplo, essa catástrofe mudou o consumo de muita gente de todo o Brasil. Então, será que aconteceu algo parecido? Será que foi alguma coisa? É melhor de justificar com o cliente do que você simplesmente mentir, né? A mentira é muito complicada porque é horrível. Você, além de mentir resultado, você tem que inventar o que você fala na reunião de entrega. Então, assim, não recomendo. Não gostei das vezes que eu tive que fazer, que eu fui obrigada, e eu saí do mercado publicitário meio que pra isso. Assim, atuando como tráfego, como social media, nesse sentido, né? Porque querendo ou não, eu presto serviço, mas hoje é de atendimento, etc.
E não faço ideia de como funciona essa parte na agência que eu trabalho, então não posso dizer, mas eu imagino que seja um pouco melhor. Eu já tive algumas oportunidades de entrar em vagas parecidas. E quando eu falei esse tipo de coisa, não assustou, porque quando a agência é meio que errada, ela geralmente não gosta desse assunto, não gosta desse tema. E faz cara feia, torce o nariz, sabe? Quando a gente fala sobre essa questão. Porque, gente, as pessoas têm uma ideia, por conta do digital trazer um pouco do imediatismo das coisas, de tudo ser pra ontem, as pessoas têm essa ideia de que as entregas, se bem feitas, também vão ser imediatas. Às vezes, de graça tudo bem, faz sentido, mas e o pago? Por que eu faço o tráfego pago indicado? É o que o profissional me indicou e não funciona. Não é que não funciona, é que tudo no digital é a médio e longo prazo. Eu sei que isso é meio triste de falar, mas é a realidade. É tudo a médio e longo prazo. Eu já falei aqui alguns podcasts, se você me contratar por um mês, eu vou te entregar qualidade e muito trabalho. Mas eu não posso te prometer resultado. Na verdade, eu não posso te prometer resultado nunca. Porque cada mercado funciona de um jeito, cada empresa vai funcionar de um jeito e não tem como a gente controlar. É uma coisa que não se controla. É algo que simplesmente acontece, que é assim que funciona. E não existe certo e errado. Existe como a receita do bolo, como eu falei nos outros episódios. Então existe uma base que funciona, que é necessário, e você, com essa base, em cima dessa base, você cria o que você achar que faz sentido a partir dali. Porém, não tem o que fazer. Pode ser que dentro de um ano, eu geralmente falo que os resultados começam a surgir em meio de um ano. Mas pode acontecer de ser mais tempo. Então não tem mais não existe mais esse tipo de parâmetro de crescer ou não em relação a isso. É claro que se você fizer as coisas bem feitas e conforme o algoritmo gosta, que é a receitinha do bolo que eu sempre menciono, as coisas tendem a mostrar resultado. Você vê certas diferenças no seu perfil que você não é acostumado a ver sem movimento nenhum correto. Mas não tem como a gente fazer promessa nenhuma. Então, por isso que eu existo. Eu vim com a minha consultoria para trazer as verdades para as pessoas que me contratam. Então eu nunca vou mentir, eu nunca vou inventar alguma coisa mirabolante para entregar o resultado pro relatório. Eu sempre vou tentar trazer realmente o porquê que aquilo aconteceu, buscar entender que esse é o meu trabalho, o que interferiu nas vendas do meu cliente, por que aquilo não aconteceu. Então, assim, as pessoas tendem a contratar o marketing ligando tudo e completamente a vendas, o que não é de todo errado, porque o caminho é esse, né? Se o marketing for bem construído, ele tende a vender sim. Só que a responsabilidade das vendas de fato não é do vendedor. Aliás, não é do profissional de marketing. É do vendedor, é da loja, é do ponto de venda, seja ele site, seja ele ponto de venda fixo, físico, aliás, desculpa. Será que tá acontecendo alguma coisa? Já aconteceu muito de levar um público razoável para o estabelecimento e aí de repente descobrir, porque teve um aumento imenso de reclamações, e aí a gente descobriu que o problema não era a comunicação do lugar, era o atendimento. Acontece muito também disso acontecer. A gente levar o fluxo de pessoas, o cliente achar que é falta de público no local e quando chega o fluxo de reclamações aumenta. Então tem alguma coisa de muito errado. Então é isso. É o caminho para vender? Né? Não sejamos hipócritas. Mas não é o fator principal. Existem várias coisas que podem acontecer. E por isso que eu venho com a consultoria. Porque eu entrego tudo. Se precisar de site, eu entrego. Se precisar de tráfego pago, eu entrego. De tráfego orgânico também, conteúdo. E, enfim, todos esses assuntos. Porque tudo faz sentido. Tudo se correlaciona. E claro, eu não sou idiota. Eu não faço tudo sozinha. Aliás, eu não trabalho sozinha. O planejamento eu construo entre eu e eu mesma, mas existe uma equipe por trás. Eu tenho um parceiro que entrega web design, eu tenho parceiros diversos de design, eu tenho vários parceiros em diversas áreas, porque por mais que eu entenda como funciona, se eu me sobrecarregar também não vou entregar nada. Então eu preciso estar um pouco com a visão um pouco distante para entender como funciona.
Eu sei como foi construído, eu fiz parte daquela construção, mas é muito importante a gente também ter parceiros por isso. Por isso que é tão importante você contratar alguém que entenda do assunto. Então, eu vim pra isso, pra mostrar que um trabalho bem feito ele não precisa ser exorbitantemente caro. Então a missão é isso, se faça essa pergunta, como eu mesma me fiz. Por que eu quero, por que é importante abrir a empresa? Porque eu acho que vai fazer sentido eu abrir a empresa. Então responda essa pergunta, por que eu existo? Por que eu criei essa empresa? Por que eu vi essa ideia? Qual era a dor que você sofria no mercado para você ver isso? No meu caso, eu trabalhava em um sistema que eu não acreditava. Então, no que você acredita? Por que isso faz sentido? Na missão, você vai pensar isso. Na visão, você estabelece uma direção de futuro e de coisas palpáveis. Então, nada de ser, eu quero crescer. Eu quero ser a maior loja de roupa feminina. Eu quero ser a maior consultoria de marketing digital do mercado. Não, não é assim. Tem que ser coisas palpáveis. Então, Priscila, eu quero que a minha consultoria seja reconhecida em todo o estado de São Paulo. Cidade e estado de São Paulo. Porque entenda, quando eu falo uma cidade, um estado, eu tenho um número de população naquele local. Então eu tenho um número de pessoas que é a minha expectativa, o meu objetivo de atingir. Então isso já é palpável. Mas você pode colocar outras coisas. Eu quero ser a empresa número 1 Brasil. Eu quero ser enfim. Eu trago, inclusive esse podcast é parte desse projeto. Eu quero ser reconhecida pelo meu conhecimento. E eu sei que isso é constante. O que eu sei nunca é suficiente. E eu sempre vou ter que estar em eterno aprendizado, assim como qualquer pessoa, de qualquer idade, de qualquer área. Então, pensem com cuidado nisso. Tenha atenção nesse cuidado. A missão é para que você vê o mundo. Inclusive, pode ser flexível. Pensa no... Uma vez eu fiz um conteúdo bem legal que, inclusive, me surpreendeu, porque todo o conteúdo meu, principalmente quando não tinha minha foto, né? No começo, quando eu comecei a colocar as postagens mais profissionais, não tinha muita gente que postava, que curtia. E eu postei uma vez sobre um post SWOT e eu trouxe de uma abordagem diferente, porque as pessoas que me seguiam geralmente já tinham feito faculdade, já tinham um certo nível de estudo, então já conhecia o tema SWOT, mas eu trouxe numa temática diferente. Tipo, você já aplicou isso na sua vida? Você já pensou em pensar os seus pontos fortes e fracos da sua vida pessoal? Porque na análise SWOT você analisa fatores internos e fatores externos, positivos e negativos. Então, o que são pontos a melhorar, que dependem de você, mas o que são desafios do mercado que não dependem de você. Você tem que lidar? Tem, mas você não tem que vencê-los, nem superá-los. Porque não depende de você. Então, às vezes, a gente precisa disso na nossa vida pessoal também, porque a gente aplica umas coisas que, nossa, eu não tô atingindo isso, eu não sou capaz, eu não sou isso, eu não sou aquilo, mas será que aquilo depende de você? Será que todo o esforço que você podia ter feito naquilo já foi aplicado? E aí você precisa ver agora, ter dimensões de outras coisas? É esse tipo de coisa que eu trago também. Então, por isso que a missão e visão valores vai ser um pouco, sim, sobre você. Eu sei que eu já falei aqui muitas vezes sobre ter cuidado, sobre gosto pessoal e gosto profissional. Porque são coisas diferentes. Existem coisas que você não aplicaria pra você, mas faz sentido pra sua empresa. Mas nesse sentido, pensa que, inclusive, isso aqui é uma etapa que você tem que fazer quando você tá pensando na sua empresa, tá? Mas como eu sei que já tem muitos empreendedores que aproveitaram a oportunidade e só foram, e tá tudo certo também, isso não é uma crítica, isso não é um julgamento, é sempre importante ter. Então, por mais que você já exista há muitos anos, há muito tempo, ou alguns poucos meses, cria isso aqui como base. Isso vai ser muito legal para você compartilhar depois com seus clientes, com seus usuários, e também para você ter como base, para você saber onde você quer chegar. Então, na visão, você vai colocar essas coisas plausíveis. Eu quero ser conhecida mundo Brasil, ou eu quero bater 1 milhão de vendas, ou eu quero empoderar todas as mulheres nível nacional, enfim, não sei, mas tem que ser uma coisa
palpável em números, uma coisa que você possa até, por exemplo, fazer medição de atingir aquilo. Tipo, já atingi 50% do meu objetivo lá atrás. Priscila, e quando atingir aquilo? Geralmente a visão você coloca uma coisa muito grande. Então, se você atingiu aquilo, tá na hora de você pensar se você tem que, né? Atingiu a meta, dobra a meta? Tem que pensar. Mas você pode pensar em outras coisas. Por exemplo, sua visão pode se transformar. Por isso que eu falo que você pode acrescentar. Você pode transformar sua visão em, por exemplo, você já foi conhecida. Eu, por exemplo, vamos supor, no meu sonho mais louco da vida, eu me tornei o que eu sonhava. Eu fui conhecida nível estado de São Paulo. Então, meu novo objetivo vai ser, por exemplo, talvez acrescentar Rio de Janeiro e Espírito Santo, sei lá. Aí depois, nível Brasil, por que não? Então, é nesse ponto. E aí, sempre compartilhando. Olha que legal. Já imaginou que legal eu puder compartilhar que a minha visão que eu tinha criado lá atrás deu certo. E agora eu posso dobrar a meta e colocar outros objetivos. Tá tudo certo, tá tudo dentro do que é legal e do que dá pra trabalhar. Inclusive, várias empresas grandes trabalham com isso. Geralmente você encontra no site, mas esse tipo de coisa não é pra existir só quando se tem site, só pra exibir. Isso aqui também funciona como parâmetro de você saber onde você tá se metendo e se tá funcionando. Se tá dando certo o que você tá criando. É isso, você tá seguindo o caminho legal, é isso que você queria. Isso também é muito legal pra quando pintar oportunidades. Sabe aquelas oportunidades que fazem você refletir, tipo, será que é isso mesmo que eu quero? Será que faz sentido pra minha empresa? Será que é uma oportunidade de crescimento? Ou será que eu posso estar colocando os pés entre as mãos? Tipo, o que será que eu devo fazer? Isso aqui norteia decisões e escolhas que você precisa tomar que podem ser muito difíceis, mas que podem também fazer muito sentido pra você criar, pra você pensar e refletir. E às vezes, mais do que um conselho de alguém experiente que você conheça, vai fazer sentido quando você pensar na sua missão, visão e valores. Então, pensem com muito carinho quando vocês forem criar. E por último, porém não menos importante, os valores. Os valores são os princípios, o que você defende, o que você acredita. Então, por exemplo, você é da causa animal, então você é uma pessoa que, por exemplo, se preocupa que você vende peças de roupa feminina. Você é uma pessoa que se preocupa com roupas que vêm de fonte animal. Não, eu só uso couro sintético e pelo sintético porque não agridem animais. Se você vender maquiagem, uma loja de maquiagem que vende vários produtos, eu vendo produtos que não são testados em animais. Então, tenha cuidado com isso. Se você bater o martelo que vai ser uma marca vegana, então venda só produtos veganos. Não tenha, mas eu tenho essa linha aqui que é um porém. Não faça isso. Siga os seus valores. Assim como você segue na sua vida. Tem coisas que você não abre mão. Seja ela qual for, sem julgamentos ou críticas àquilo. Eu tenho os meus valores que são inabaláveis. Qualquer coisa que afete eles, não importa quem seja ou o que seja, eu não vou permitir que aquilo aconteça. Então, a sua empresa também deve ter esses valores. O que você não vai permitir como empresária ou como empreendedor? O que você não vai permitir que aconteça na sua empresa? Isso são os valores. Então, veja com cuidado, pense bem. Ao contrário, também queria falar uma coisa. A missão, que eu falei um pouco sobre propósito, ela pode parecer um pouco parecida com os valores. Só que o propósito é diferente. Entenda que eu posso, por exemplo, eu falei que eu criei a empresa porque eu não queria mais fazer parte de um mercado onde eu não estava me encaixando mais. Eu não queria mentir para os meus clientes, então eu queria abrir as possibilidades reais do que a gente pode atingir junto. Os meus valores, eu posso não querer, por exemplo, trabalhar com uma empresa racista. Eu posso não querer trabalhar com um cliente que me peça para comprar seguidores. Até porque vai interferir em todo o meu resultado.
Um cliente que me pede para comprar seguidor é um cliente que me pede para não ter relatório, porque o relatório não vai fazer a mínima diferença, a não ser o número de seguidores que cresceu. Então entenda que são coisas muito diferentes. A missão é uma coisa mais abrangente, é uma coisa maior, é uma coisa mais muito assim, sem especular uma data para atingir aquilo, porque é sobre sua essência. Agora, já os valores, aliás, a missão é um pouco mais sobre sonho também, é o que você, é a sua expectativa. E os valores é mais sobre sua essência, é mais sobre sua raiz, do que você não abre mão para seguir, seja qual for o motivo. Uma coisa que eu dou muito de conselho para quem me pede ajuda, para quem me pede conselho nesse sentido, seja um colega que está empreendendo, um amigo, etc., não cria tudo num só dia. Aliás, um conselho bem legal que eu dou é cria um a cada dia. Olha, relê, no dia seguinte lê de novo, vê de novo se faz sentido aquilo. Quando você pensar, eu acho que é isso, mostra para alguém que te conhece muito bem. Divide o que você criou com alguém que você confie muito, mas que principalmente te conheça muito bem. E faça isso com níveis de pessoas, tipo, divide, sei lá, você é casada com seu marido, aí com a sua melhor amiga e com a sua, sei lá, mãe. Divide com ela, manda pra ela, lê pra ela, mostra pessoalmente, mostra, enfim, digital, não importa. Só pergunta, o que você acha? Você acha que faz sentido pra mim? A opinião de quem te conhece também faz muito sentido, porque às vezes você escreve pensando só na empresa e você esqueceu de aplicar um pouco da sua identidade. E isso faz muita diferença. Então, olha com cuidado, divide, peça opinião. Esse é um momento muito importante e você não pode deixar levar pela pressa do dia a dia. Por isso que eu falo que é muito importante colocar no início. Sempre que alguém me chama falando, vou criar minha marca, enquanto a gente faz o logo, enquanto a gente cria o slogan, vamos pensar na missão, visão, valores? Que são coisas que você pode usar sempre. E aí, quando você criar seu site, aí você coloca lá. Existem empresas que, inclusive, deixam uma página inteira do site só para missão. Ou só para os valores. Porque como eles fazem projetos sociais, então é legal para compartilhar, para dividir o que ela tá fazendo também. Porque assim, dependendo do seu tamanho, você pode não só acreditar. Então, por exemplo, aquele lance. Eu não falei que eu posso, como valores, não aceitar um cliente racista? Eu também não só posso recusar, como eu também posso começar a ser uma empresa antirracista. Que pautas, que ações eu posso levantar, que bandeiras eu posso levantar como empresa que pode contribuir com esse movimento. Então existem empresas gigantescas que não só fazem, não só assumem esses valores na empresa, como também defendem isso e faz projetos sociais maravilhosos. Você é contra a violência doméstica? E que ações você faz dentro da sua empresa? Você contribui para que seus funcionários, as suas funcionárias estejam abertas a se abrirem e a falar, a pedir ajuda se elas estiverem passando por isso em casa? Você é uma empresa que é feminista, então você oferece, por exemplo, vale creche para as mães, ou então creches internas para que as mães durante o ambiente de trabalho, se precisarem, para desafogar um pouco do estresse, para aliviar um pouco a mente, ir lá e visitar o seu filho. São coisas que, assim, não fazem um custo, um buraco no financeiro de uma empresa e torna a vida do funcionário muito melhor. Aliás, eu já ouvi diversos estudos, mas eu não vou conseguir trazer nenhuma fonte disso, tá? Mas eu prometo que eu vou tentar, num próximo episódio, fazer isso, para vocês verem que é muito relevante. Vários estudos foram feitos onde mostram que funcionários felizes vendem mais. Funcionários felizes trabalham mais. Então, se você é uma empresa que oferece terapia, que oferece vale creche, que valoriza a mãe, que é uma funcionária que no meio de trabalho, no mercado de trabalho, é muito desvalorizada. Tem muitas mulheres que deixam de ser contratadas com a justificativa de vai se ausentar muito se for mãe. Então, às vezes, o sonho da mulher é ter 3, 4 filhos.
E aí ela não pode abrir essa vontade em lugar nenhum, porque se a empresa descobrir, ela vai ser mandada embora. Então, entendam o quão é importante você avaliar os seus valores e o seu propósito para alinhar com o dia a dia da sua empresa. Não precisa de muito. Você é uma empresa que quer valorizar a saúde mental dos seus funcionários? Então, quando alguém faltar, pergunte se ele está bem. Não joga na cara dele que ele faltou e sobrecarregou toda a equipe porque ele faltou. E aí, eu não tô falando de empresa grande. Se você é uma microempresária, se você é uma MEI, tá crescendo agora a sua loja, seu empreendimento, e aí conseguiu contratar uma pessoa, não sobrecarregue essa pessoa. Eu sei que quando a empresa é pequena, tende a se trabalhar muito, porque a mão de obra é pouca. E tá tudo bem, não tá errado. Mas acorde com o seu funcionário e assim, poxa, ele ficou sem você pedir até mais tarde, passou do horário dele, ofereça um jantar. E eu não tô falando de só pagar pizza e cerveja, como muitas agências fazem quando a gente passa da hora. Eu tô falando de um dia quando ele passar mal, você não cobrar aquele dia. Eu tô falando de você dar de presente pra ele um day off no aniversário dele. Ou quando você ouvir ele comentando que é aniversário da mãe dele e ele mora longe da mãe dele, você dar de presente a passagem. São pequenas atitudes que sempre que a empresa precisar, o funcionário vai pensar, poxa vida, tô aqui pra isso. Eu tô aqui pra colaborar. E de novo, não é pra fazer isso nesse interesse. É pra você ser mais humana. Toda empresa tem seres humanos por trás. Toda. Então, empresas não podem ser... os funcionários não podem ser tratados dentro da empresa como robôs. Porque por trás existe humanidade. Então, tem que tomar cuidado. Tem que tomar atenção. E não vem com essa de, mas minha empresa é muito pequena, não tem como oferecer um pouco mais do que um bombom de agradecimento. Tudo bem, mas deixa isso bem claro pra pessoa. Olha, eu queria muito estar te oferecendo algo mais, mas eu ainda sou muito pequena. Mas eu prometo que se você me ajudar a crescer, você vai receber esse valor. Sei lá, vai valer a pena todo o sacrifício que você teve. Esteja ao lado dele. Mas assim, no dia a dia, poxa, ele ficou doente... Pode ficar em casa. Vai te sobrecarregar? Vai. Mas não vai ser bem pior você trabalhar com um funcionário doente? Aliás, o funcionário doente nem vai render muito. Então, será que não compensa ele ficar um dia inteiro descansando, se cuidando, tomando a medicação que precisa sem se preocupar se vai dar sono ou não? E ficar tranquilo, de boa? Será que não compensa você não ficar olhando pro relógio se ele tá chegando atrasado ou não? Já que você sabe que ele mora num lugar que é difícil acesso, que ônibus é complicado? São coisas que não são difíceis de você pensar. Eu lembro que eu trabalhei numa empresa que uma vez a pessoa me pediu pra mim ficar até mais tarde. E geralmente eu ficava. Eu nunca... Na verdade, eu nunca nem esperava a pessoa pedir. Eu nunca vi problema nisso. Só que eu sempre... Era um trajeto de ônibus. Faria Lima, Centro... Era 3, 4 horas de ônibus que eu tinha ida e volta. Eu sempre disse na minha vida inteira que o que me estressava não era o meu trabalho. Era... o transporte que eu sofria. Então, assim, eu lembro que uma vez ela me pediu pra ficar até mais tarde, eu falei assim, hoje eu não consigo, eu tenho um compromisso. Eu não lembro se eu de fato tinha, se eu só tava muito cansada, mas eu lembro que eu falei isso, e aí a pessoa respondeu assim, mas que hora você vai chegar em casa? Não custa nada chegar, tipo, 1 hora depois. Eu falei, não, então, se eu ficar mais meia hora, eu chego com mais uma hora e meia de intervalo. Isso significa que, com sorte, eu saindo daqui às 6. Eu chego lá antes do Jornal Nacional, então provavelmente eu chego lá, vai estar terminando no Vale das 9. A pessoa riu e falou, duvido. Eu falei, eu vou compartilhar minha atualização com você em tempo real. E assim que eu descer do ponto, coisa que eu não gostava de fazer, eu prometi pra ela que eu faria, que era pegar o celular. Porque eu não gostava, porque eu achava meio perigoso. Mas eu falei, eu vou descer do ponto e vou te mandar mensagem pra você ter a prova, caso você não estivesse acompanhando em tempo real, pra você ver o tempo que eu levei pra chegar. E dito e feito, eu cheguei ainda, eu falava que eu cheguei, saindo às 8, eu falei que eu chegava às 9, e eu cheguei 9h20, 9h30. E ela ficou boquiaberta, assim. Então, ela falou então de brincadeira, de riso, mas ela tava falando sério. Ela tava cobrando de forma séria. Então, cuidado
com esse tipo de tratamento, com esse tipo de forma. Você vende um produto alimentício, deixe livre para os seus funcionários comerem, consumirem ali dentro. Até porque vai ser uma forma gratuita de engajamento. A pessoa vai compartilhar que está divulgando, que ele vai divulgar que está trabalhando lá e que gosta de consumir aquilo, se for o caso de gostar. Cuidado com a mesquinharia. Se você trabalhar com loja de roupa, dê roupas de final de ano para suas funcionárias. Se você trabalha... Eu trabalho com consultoria. Eu sempre entrego a mais do que eu prometo pro meu cliente. Então, veja formas. Eu criei um kit, inclusive, porque eu senti algo físico. Meu trabalho é tão digital que acabou que tava muito remoto. E o remoto é distante. Parece que tá longe. E aí eu peguei e falei, cara, eu preciso de alguma coisa física. Eu preciso de alguma coisa que faça meu cliente se sentir especial. Aí eu fiz um kit. Um kit onde tem coisas que a gente usaria juntos. Tipo um caderno para anotação, quando a gente fizesse reunião. Um calendário, um lápis e uma caneta, porque às vezes cada um gosta de escrever de uma coisa, né? E acho que eu coloquei umas 2, 3 balinhas dentro da caixa. Além de uma caixa super útil que dá pra deixar na mesa, e enfim. Então, assim, pense em coisas que você pode fazer pra agradar e não pensa no valor, no custo que isso vai ter. É por isso que o boca a boca vai ser o marketing mais vantajoso e rápido que existe na face da terra. Porque nada vende mais do que uma pessoa te elogiar sem receber nada em troca. A não ser, claro, um excelente trabalho. Então, nada vale mais do que, cara, trabalha com a Pri, porque o trabalho dela é assim, o trabalho dela é assado, ela se adequa à sua empresa, então não imagina que é um uau, nossa, eu vou gastar dinheiro. Não, é realmente um investimento. Realmente ela trabalha bem, a equipe dela também é excelente, nunca me deixou na mão. Nada vai vender mais na vida, nunca, na face da terra, do que um boca a boca bem feito. E cuidado que o boca a boca também pode ser negativo. Cara, não trabalha com a Pri, tipo, ela não trabalha bem. É muito chato, ela já me deixou na mão, ela veio com as desculpas que, fulano é cicrano que tá passando mal e não sei o que lá. Eu vivo trazendo isso pra mim. Se algum parceiro meu tem um problema, pro cliente, o problema foi comigo, não foi com fulano. Pri, mas, poxa, se a pessoa ficou doente, te deixou na mão, o que eu posso fazer? Contrata freela, contrata outra coisa. Só que é minha responsabilidade não deixar o cliente na mão. E isso tá completamente atrelado à missão e visão, valores da sua empresa. Então, olhem com atenção, façam, criem, tenha calma. Pensem em 1, 2, 3, 4, 5. Não façam precipitadamente e não faz só para entregar no site e precisa para ontem esse texto. Reveja para não se arrepender depois do que você criou. Beleza? É isso. O conteúdo nem foi tão extenso, mas ele é muito mais sobre um apelo emocional para você mesmo até, tá? Do que para qualquer outra coisa. Então, por isso que é tão importante vocês pensarem. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui se vocês já têm, ou se vocês já sabiam disso, mas não sabiam os nomes, que tem muita gente que fala, eu nunca vou trabalhar com alguém que eu sei que não cuida dos animaizinhos, eu nunca vou cuidar nunca vou vender para aquela vizinha que eu sei que não alimenta o cachorro, sabe? Às vezes as pessoas já têm isso, só não colocou no papel, ou no site, no caso, né, que no digital não vai ter papel, mas às vezes é só isso. Então, me contem aqui nos comentários se vocês já sabiam, se vocês gostaram desse conteúdo. E é isso, o cheiro da Pri.